Bom, hoje um programa do Rap 77 bem especial. Afinal de contas, eu tô num lugar que eu frequento demais, adoro frequentar com a minha família, que é aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Nós estamos, aliás, numa casa linda aqui, que meus filhos estão por aí rodando, fazendo um monte de barulho. E aqui a gente vai ter um programa duplo hoje, né? Então eu estou recebendo aqui o Léo Martins, que é um dos sócios da Florida Lounge. E eu quero que você explique um pouquinho aí de como começou essa empresa, começou a tua saga vindo para cá, para Orlando, que é um lugar que não só é especial para mim, né, para a minha família, porque a gente vem aqui desde novo, né, mas acho que é um destino que cada vez mais os brasileiros, né, vêm para cá, é quase que é quase que uma parte do Brasil, Orlando, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho do que aliás, a gente começou quando a gente começou o The Florida Lounge, a gente costumava dizer que a Flórida é uma continuação do Brasil, né? Então a gente falava, parece um estado. A gente brincava bastante com isso, né? Mas a jornada começou quando a gente imigrou. A gente imigra, muda tudo, né? Todas as suas referências mudam, toda aquela sua história fica para trás. Você está num país novo, vivendo situações novas, boas e ruins, né? Situações fáceis e menos fáceis. Não teve nada difícil. Falar que teve difícil eu vou contar uma mentira. Mas a gente tinha agência de publicidade no Brasil. Tanto eu quanto o Glauco, que é o meu sócio. Pois é, o Glauco, aliás, que não está aqui. Que não está aqui porque está convidou. E ele está tentando, como é que é? Tá tentando testar negativo e todo dia fica positivo. Eu falei, pô, já Glauco, fez aqui 15 testes e nada, né? Não consigo. Então, um abraço pro Glauco, que não está aqui presente. Mas eu olhei até pro lado para ver se o Glauco estava aqui, né? E aí, a gente nós tínhamos agência de publicidade no Brasil, montamos a agência aqui, começamos a desenvolver o negócio, e aí a gente achou que o mercado imobiliário, né, que é o mercado de real estate, né, que é a sua venda de casa, mas tudo que diz respeito a esse mercado, é um mercado enorme nos Estados Unidos, e fazia sentido a agência trabalhar ali. E aí... Isso nós estamos falando, você veio para cá tem uns 9, 10 anos. Eu estou aqui há quase 10 anos, mas o projeto tem 5 anos. 5 anos. E quando ele nasceu, ele era um projeto de marketing. Então a gente foi vender esse projeto para as grandes construtoras. E aí preparamos a apresentação, a gente acreditava que o projeto era bom, né, que era um projeto para educar o consumidor, que a gente achava que faltava isso. Né, tinha muito o cara vem aqui, ele tem que fazer negócio como americano. E a gente achava que não, ele tinha que vir aqui fazer negócio com o americano, mas não como americano. Né? Então essa diferença era, olha, o cara tem uma maneira de pensar, eu preciso respeitar essa maneira de pensar do brasileiro, eu preciso meio que tropicalizar, fazer negócio nos Estados Unidos. E aí fomos em todas as construtoras, todas adoraram o projeto e todas falaram, obrigado, não preciso. Porque eu não preciso de você para vender uma casa. Né? Os caras brincando, falaram, não, vou ali no banheiro vendo uma casa, quando volto vendo outra. Né? Então, mas você achou que era uma resistência meio que... Não tinha verba de marketing. Não tinha verba de marketing. Porque, na verdade, o mercado é tão aquecido, né? Orlando é a capital do mundo hoje. Quer dizer, Orlando bateu Nova York como a cidade mais visitada dos Estados Unidos na crise em 2008. E nunca mais perdeu. Então, Orlando cresce... Eu vou falar disso depois, porque assim, o que eu venho notando, né, nesses últimos anos é que mudou muito aqui, porque era uma coisa muito de férias e tal, então você vê cada vez mais americanos vindo para cá, para Flórida, para morar. E aliás, tem um dado que é interessante, você sabe que toda vez que a gente conversa com um brasileiro, as pessoas falam assim, não, porque quando teve a pandemia, Orlando fechou. Oh, mas por que Orlando fechou? Não, porque não tinha brasileiro. Mas, na verdade, o turismo de Orlando, pelo menos a estatística que eu tenho é dos últimos 10 anos, tem 93% de americano. Então, Orlando não precisa do mercado internacional para ser a potência turística que ela é. Então, dos 75 milhões de turistas, né, que vieram, em 2019 foi 76 milhões, aí pandemia, 2020 é café com leite, né, no Vale. 2021, se eu não me engano, foi 63 milhões, eu não tenho um número de cabeça, mas o mercado internacional estava praticamente fechado. Né? Mas o que importa é você olhar para frente. O plano do governo de Orlando, chama Orlando 2030, é atingir em 2030 100 milhões de turistas. Nossa. Então você imagina o investimento que tem que acontecer de infraestrutura,
Quantos brasileiros tem aqui em Orlando? Tem uma curiosidade que eu sempre eu já vi várias estatísticas. A que saiu essa semana agora, uma estatística que é americana, que eu acho que tem 300 mil brasileiros nos Estados Unidos e 100 mil por aqui pela Flórida. Eu vi essa estatística. Senhora. Mas era muito Nova York. Mas né, a estatística brasileira acho que é o dobro, tá? É mesmo? Eu acho que tem o dobro. Então tem uma galera que não foi contada. Eu ouvi aí, você falar o negócio de brasileiro, talvez. Eu lembro de uma história da época da recessão aqui, não sei se quando foi, 2008, 2009, sei lá. 2009. Que começaram a dizer que os parques estavam ficando vazios e tal, e o pessoal estava pedindo, que eles implicavam muito com o Brasil, mas depois começaram a pedir, não, os brasileiros têm que voltar para cá. Porque são mas você veja, foi em 2008, 2009 que Orlando passa a Nova York. Porque qual foi o comportamento ali? Aliás, as casas de férias, como elas são, a gente já conversou algumas vezes com algumas construtoras, e o que aconteceu em 2008, 2009? Todo mundo começou a olhar e falar, peraí, por que esse mercado de venda de hotelaria não diminuiu? E eles foram ver, não, peraí, esse pessoal continuou consumindo hotel, eles consumiam parque, eles não consumiam shoppings e não consumiam restaurante. Então, e foram quase 50, foram 46, eu não lembro agora o número de cabeça, mas foram aproximadamente 46, 48 milhões de turistas naquele ano. Desde então, Orlando bate recorde ano após ano. Que coisa. Né? Então, 2019 bateu recorde de novo. 2020 aí não passa a não valer. E o meu feeling, olhando a cidade, eu acho que 2022 a gente volta a bater recorde. Essa é a minha sensação. Mas o que é relevante é que aí surge o mercado de casas de férias. Pois é, eu queria voltar né? no início da Flórida. E a gente volta para lá. E aí, o que acontece? No mercado superaquecido, com alguma facilidade de vender, todo mundo tem verba de venda, não tem verba de marketing. Né? Porque não precisa. Você não precisa gerar demanda, né? Você precisa capturar a demanda, mas você não precisa gerar demanda. Né? Então você não tem a verba de geração de demanda, que é onde o marketing entra. E aí a gente voltou para casa metade frustrado, porque a gente não fez a venda, mas metade feliz, que a gente falou, peraí, esse projeto faz algum sentido. E aí a gente refez toda a modelagem, nós fomos o investidor do projeto, ao invés de vender como uma campanha de marketing, e aí a gente virou uma imobiliária, né? Tentando vender casas. E aí a gente se surpreendeu, porque a gente quebrou a educação. Mas ficou uma coisa exclusiva para o brasileiro? Não, uma imobiliária para Não, a gente é imobiliária na Flórida. Tá. Só que o nosso foco, principalmente naquele momento, era brasileiro e Orlando. Tá. Né? Embora a gente venda para todo mundo e a gente venda na Flórida toda, assim, Orlando é o nosso grande foco, até porque a gente mora aqui. Claro. A gente tem time em Miami, mas a gente mora aqui. E aí, a questão da educação surpreendeu a gente e o mercado. Como é que funcionava o mercado até a gente colocar o projeto de forma mais forte na rua? Todo mundo fazia projetos no Brasil, voltava para os Estados Unidos e começava a se relacionar com aquelas pessoas que eles tinham conhecido no Brasil. Né? E a partir daí, eventualmente, começavam a vender. E a gente hoje, e já naquela época, a gente tem 95% das nossas vendas acontecendo de forma digital. A pessoa está no Brasil, normalmente ou na nossa loja ou em algum lugar do Brasil, comprando de longe, sem vir pessoalmente vir a casa. Mas é legal você começar há 5 anos a empresa, quer dizer, já pegou aquela era da rede social, da internet, de tudo deve ser feito online, né? E aí tem uma coisa legal. Quando, um tempo atrás, eu fui entrevistado por um canal, e no meio da pandemia, está na moda falar de aplicativos de conferência, né? E aí tinha uma pergunta lá que era, olha, vocês têm usado tipo de coisa? Olha, a gente faz live antes das lives serem lives. Porque lá em 2017... Você está falando de Zoom, daquelas coisas isso. Assim, né? Que pessoa... Então, e mesmo dessas lives de Instagram e tudo mais, como é que a gente fazia? E alguém, ou na nossa loja, ou quando a pessoa estava em outro estado, ficava lá, alguém do nosso time aqui, eu, Glauco, ou qualquer outra pessoa, íamos para o local da casa e fazia um tour, né, uma live, quando ainda não tinha muito o conceito de live, né? Que ajudou pra caramba. Não, e tinham coisas engraçadas, que uma vez era eu que estava num condomínio chamado Story Lake, que é um condomínio que o brasileiro gosta muito,
Eu já fiquei lá, acho que foi uma semana, não sei. E aí, eu acho que você ficou lá na época do Florida Cup, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Foi, na primeira semana. Né? Florida Cup 2019, 2020. Eu acho que foi. Foi antes da pandemia, né? Foi no finalzinho. E aí, eu estava lá no condomínio, era eu que estava lá fazendo, e tinham aquelas perguntas clássicas que a pessoa está fazendo, daqui a pouco a pessoa perguntou assim, mas esse condomínio, ele é perto da Disney? Eu falei, vamos comigo agora para Disney. Aí peguei o telefone, entrei no carro, virei a câmera e falei, cara, vamos agora junto, né? E eu dei sorte, peguei todos os sinais abertos, né? E aí foi engraçado, em 4 minutos eu estava dentro da Disney, e aí foi eu passar pelo aquele arco da Disney, cortou o sinal. Então eu passei pelo arco, cortou o sinal. Falei, não, mas pelo menos a pessoa viu que eu cheguei aqui na Disney. Né? Então, esse processo de educar e de entender que ele tem que fazer negócio com o americano, então ele precisa entender como o americano pensa. Mas esse é o nosso papel. Mas ele não precisa se mudar. Ele não precisa mudar as premissas que ele tem. Ele não precisa, sabe, não dá para encaixar aquele quadradinho na bolinha, sabe? Ele é o quadradinho, encaixa no quadradinho, a bolinha encaixa na bolinha. Claro. E a gente funciona como um tradutor de modus operandi. Óbvio, sempre deixando claro, uma coisa que para o brasileiro às vezes é menos importante e para o americano é muito importante, são as datas. Então a gente vai de forma muito leve e fala, olha, vai tudo ser uma delícia, mas data é data. Dia 12 é dia 12, dia 12 não é nem dia 13, nem dia 14, mas dá para fazer isso com leveza. Né? Você não precisa botar peso na hora que você faz isso. Mas aí quando vocês colocaram em andamento a empresa, como é que você falou que se surpreendeu, né? com a educação, com a rapidez com que as pessoas começaram. Teve um boom, assim? Teve uma coisa que vocês já no primeiro ano já começaram a sentir que, sabe? No primeiro evento, eu acho que o primeiro evento, porque antes de nós sermos uma empresa, nós fomos um evento. Tanto que o The Florida Lounge, o primeiro momento que a gente abriu lá no Rio Design da Barra da Tijuca. Eu ia perguntar isso, do Rio de Janeiro, porque agora está no Casa Shopping, inclusive. Isso, lá. Mas lá no Rio Design chamava The Florida Lounge Rio de Janeiro, porque na nossa cabeça aquilo era um evento. Sei. Só que no nosso primeiro mês, nós fizemos 800 atendimentos. Né? Então aquilo falou, caramba. Né? E o que a gente percebeu? Por que o nosso modelo funcionou? Porque não é um atendimento, a pessoa não vai uma vez. Né? Teve assim, vários casos emblemáticos, vai o cara lá, conversa, e falou assim, aí ele entendeu que funciona, ele está do chefe, né? Aí vem a esposa. Né? Quando a esposa traz, aí às vezes traz os filhos. Então são várias idas e vindas que precisa de tempo, a pessoa precisa se sentir à vontade. Né? Embora assim, ter a casa do lado do Mickey seja uma coisa obviamente maravilhosa, é um investimento que tem que ser pensado, tem que fazer sentido para a pessoa. Né? Então, essas idas e vindas, a gente percebeu que era um grande diferencial. A gente está ali para a pessoa poder ir, poder ficar com a gente. Né? Como é que funciona hoje, por exemplo? Vocês têm o escritório no Rio de Janeiro, que é o do Casa Shopping, aliás, quem quiser ir lá, passa lá no Casa Shopping, que por favor. É um lounge bem bonito, bem bacana, que as pessoas ficam aliás, bem à vontade. É a nossa loja mais bonita, de verdade, tá linda. Ela é legal. De vez em quando o Glauco vai lá no Rio, a gente fica batendo papo lá e tudo. E hoje vocês funcionam, vocês têm um escritório lá, como é que funciona então, as sedes? A gente tem a sede em Orlando, né? A gente tem a loja no Rio de Janeiro, a gente tinha uma loja em São Paulo, que no momento da pandemia a gente acabou fechando, por conta dos shoppings terem ficado absolutamente fechados, principalmente. Foram 4 meses. Não, e principalmente São Paulo foi muito forte o fechamento. Então a gente fechou momentaneamente. Obviamente, a gente deve abrir a loja de São Paulo, mas deve ser algo ou para o último trimestre ou para o primeiro trimestre do ano que vem. Mas então a gente tem uma posição no Rio, a gente tem time no Rio, time em Orlando, time em Miami, time em São Paulo. Parceiros, a gente tem em todos os estados, né? E hoje, com atendimento digital, a gente está literalmente do lado de qualquer pessoa no Brasil. Mas eles sabem que a gente está lá no Brasil. Então eles sabem que tem a loja no Rio, isso dá conforto. Pois é, a pessoa vai lá, né, senta lá, discute todas as possibilidades, vê como é que é. E mesmo quem não está lá, tem conforto de saber, não, pô, esses caras estão aqui no Brasil, né? Os caras estão aqui. Qual que você diria, por exemplo, para as pessoas que estão assistindo, assim, que querem, porque eu vejo isso como é um investimento. E é também para as pessoas que não só querem investir aqui, ter uma casa para alugar, mas também pessoas, como você disse, famílias que querem vir para cá, começar a morar, começar a ter uma vida aqui.
qual é a real importância do Florida Lounge? Qual é todo o serviço que vocês prestam para essas pessoas que estão querendo, né, para cada um o cara que está pensando em investir, em começar a alugar, né, a casa dele aqui, para poder começar a ter uma renda que venha daqui, uma projeção para começar. Porque eu sou de uma época que eu vinha muito para cá e eu alugava a casa de pessoas aleatórias e tal. Então é diferente hoje você ter uma estrutura e tal. E principalmente para quem... Eu estou vendo que tem muita gente vindo morar aqui, né? A quantidade de pessoas chegando é absurda. Na escola das minhas filhas, tanto das adolescentes quanto da pequenininha, todo dia tem um brasileiro novo chegando. Sabe aquela lista de amigos que tem em Orlando? Agora eu tenho uns... Tem vários, né? 50. Tem vários. Bom, primeiro você falou a palavra serviço. Na verdade, o nosso negócio ele é imobiliário, ponto. Tá. Né? Obviamente, tem um papo que você vai ter até depois com a One Vacation, que é Exatamente. A gente faz parte da empresa, mas o nosso negócio ele é imobiliário. Tá. Mas a gente entendeu que não dá para você tratar só um pedacinho da pessoa, a gente tem que cuidar da pessoa inteira. Né? Então não adianta deixar a pessoa solta na hora de abrir uma conta bancária, na hora de abrir uma empresa, na hora de conversar com o contador, às vezes de conversar com um advogado de imigração. Né? Então a gente está do lado, isso não é um serviço, a gente não vende uma consultoria, a gente está ali do lado o tempo inteiro. E a gente faz isso independente da compra. Né? Obviamente a gente precisa vender, então é óbvio que a gente faz na expectativa de vender, claro. Mas a gente faz porque a gente gosta. A gente é gente que gosta de gente e é simples assim. Tá? Então, agora tentando pegar um gancho no que você falou, o que a gente vê é o seguinte, tem os perfis, eles são diversos, mas em regra geral, o nosso suporte acontece para dolarização de patrimônio, ou seja, quem tem patrimônio no Brasil e quer diversificar e deixar um pouco do patrimônio em dólar, gerar uma receita passiva, e aí você gera que é o que eu falei, na linguagem simples, é o cara ter uma casa para alugar, que é gerar uma receita passiva numa moeda forte. Tá? Tem um terceiro ponto, que não é morar, é experimentar. Então, passar uma temporada. Então, eu vou te dar um exemplo de um amigo meu, que é meu padrinho de casamento, amigo de 40 anos, eu acabei de entregar a minha idade. Ele deve vir aqui passar 3 meses estudando inglês. Ele não sabe, a gente tem um planejamento de deixar ele aqui e não deixar ele voltar. Né? Mas a gente começa a ver o advento do home office. Enquanto os filhos estão de férias, faz home office em Orlando. Né? Então a gente começa a ter pessoas que começam a querer usar mais a casa do que rentabilizar. E tem o pessoal que está de mudança mesmo, que aí vai começar a buscar casa para morar, advogado de imigração. E tem situações engraçadas. Tem um cara que é hoje um grande amigo meu, que está morando aqui em Orlando, mas esse cara, ele foi, na primeira vez que ele foi na loja, ele tinha ido lavar o carro no shopping. Aí ele foi lavar o carro, aí o cara do Lava Jato falou, olha, eu vou demorar um pouquinho, dá uma volta no shopping. Pegou a escada rolante, deu de cara na loja, entrou. Né? Aí entrou na loja, começou a perguntar o que era. Por coincidência, ele estava vindo para Orlando para passar férias, né? E aí, moral da história, ele quase comprou uma casa lá, direto do time, mas queria entender um pouco mais, veio para cá. Então a gente recebeu ele aqui, aí ele comprou uma casa, comprou a segunda casa, comprou a terceira, comprou um negócio, e hoje mora aqui. Família inteira trouxe o cunhado dele, que morava na Austrália, para morar aqui. E aí, mas o que é legal, e isso é realmente bacana, ele nunca tinha pensado que isso era uma possibilidade. E de repente te levou para ele uma possibilidade que ele nem sabia que era possível realizar. Eu falo que eu não gosto muito de perguntar assim de perfil de consumidor, porque, né, quem é que compra mais, quem é que tipo de... Porque tem de tudo que é tipo, né? Então, só que tem pessoas que... as pessoas que investem muito e são acostumadas a comprar imóveis fora, são pessoas que já, né, que viajaram muito, que já conhecem um pouco, mas eu fico curioso em saber o que as pessoas perguntam mais em relação aqui, porque você tem de tudo. Tem gente que às vezes chega para mim e fala assim, mas lá tem coisa para comer do Brasil, não sei o que dizer. E tem gente que é o contrário, que começa a pensar mais no perfil de quem consome, né, de como é que funciona isso, como é que funciona... Você tem assim um pensamento a pergunta mais comum é da rentabilidade, é óbvio, né? Claro. Essa é a pergunta mais comum. Do investidor. Né? Essa é a pergunta mais comum. Não, você sabe que às vezes não é nem só o investidor. Porque às vezes o cara quer morar aqui, mas ele precisa fazer uma venda em casa.
Então ele vai em casa, fala, ele tá cheio de... Por exemplo, tem um cara que tá morando aqui em Celebration, que ele virou para a mulher, não, a gente vai só passar um mês. Aí depois, não, vamos ficar 6, né? E ele já falou para mim, olha, não vou voltar, né? Mas eu tô aqui trabalhando ela, né? E a jornada dele começou com uma casa de férias. Não, a gente tem que fazer um investimento. Então a resposta da rentabilidade é para tentar racionalizar o sonho. E a pergunta da rentabilidade muitas vezes também é uma defesa. Porque é tão legal ter uma casa em Orlando que o cara tem que procurar uma âncora para se defender. Só que a rentabilidade ela é bacana, é uma rentabilidade legal. A valorização imobiliária que é também relevante. Você pode comprar financiado, que não é comum quando você faz um investimento imobiliário, ele ser alavancado, né? Então isso não é uma coisa comum, que é possível aqui. As taxas de juros normalmente são menores do que a taxa de retorno, então você tem uma alavancagem realmente positiva, porque o dinheiro do banco acaba sendo mais barato do que o teu. Mas, em regra geral, o que a gente vê é que o cara começa com a ideia, não, deixa eu dolarizar o patrimônio, mas sempre tem aquele negócio, poxa, deixa eu experimentar. Agora, tem de tudo. Tem o cara, tem o cara que fala muito inglês, tem o cara que pergunta como é que se hambúrguer, como é que fala hambúrguer. E a gente teve uma vez, a gente fez, essa para mim foi a mais emblemática, a gente fez um evento para 30 investidores. Aí os 30 investidores foram dentro de um condomínio com uma construtora específica, todo mundo lá numa sala, assim, 3 dias vendo só produtos imobiliários, quer dizer, não viram nada da cidade, né? E de repente um casal tomou a decisão, não vou comprar a casa. Né? É legal comprar a casa, porque é um negócio bacana, tinha um coquetel de noite, então foi bacana que eles compraram a casa no meio do evento, né? E aí... Que é o melhor cenário para você. Não, pô, é maravilhoso, né? Você tem uma ideia, esse evento foram 6 casas vendidas num evento de alguns dias, né? Mas o que foi interessante? Foi que esse casal, ele ia pegar o voo de volta de Miami. E eu estava indo para Miami para uma reunião. E eles me perguntaram, vem cá, você sabe como eu vou para Miami? Eu falei, eu estou indo para Miami. Ah, você daria carona para a gente? Eu dou carona para vocês. Eles entraram no carro e, obviamente, a gente foi batendo papo, né? E eu falei, poxa, cara, que legal que vocês compraram a casa, bacana, muito bacana o processo todo. Mas quantas vezes vocês já vieram a Orlando? Não, é a primeira vez. Eu falei, como assim? Não, a gente nunca tinha visto. Eu falei, o que vocês conheceram? Nada, só aquela sala de reunião. Eu falei, caramba, eu fiquei assim, até um pouco envaidecido, que eu falei, caramba, legal, né? Os caras compraram a casa, né? Isso também é muito bacana, né? O nível de relacionamento e de confiança. E, por outro lado, joga uma responsabilidade incrível, né? Claro. Quando a gente fala que a rentabilidade é X, ela tem que ser X. Né? Não dá para falar uma coisa... Porque por isso que eu falei investimento, eu não estou falando de investidor, aquele perfil de investidor. É que o cara que está investindo, ele não deixa de ser um investidor. E no final não dá para você falar um número e depois virar de costas. Né? Você tem que estar ali. E, aliás, esse é o diferencial. Claro. A gente segue acompanhando, e na tua outra conversa, quando você conversar lá com a Ednei, falando da One Vacation, a One Vacation, ela aparece para o The Florida Lounge, ou seja, a gente resolve ter esse braço e procurar alguém com a competência que o Ed tem, justamente porque aquilo que a gente falasse, se eu falar que vai dar 10%, tem que dar 10%. Né? A gente não pode, né, assim, não dá para falar e falar, não, poxa, veja bem, não deu. Né? Não funciona, né? A gente tem que a gente tem que estar ali olhando no olho do cara e falando, olha, não, vai. Além da One Vacation, tem também a gente tem a Mobiliária Home, que faz toda a parte de decoração, interior design, que também é muito importante. Que também foi a hora que a gente também quebrou o paradigma, né? A gente criou uma empresa de móveis, que tem o serviço de interior design, mas a gente, tecnicamente, tinha uma loja de móveis. Com isso, a gente compra da fábrica. Pois é, a pessoa que compra casa sabe, quer dizer, em geral, a pessoa sabe que tem que ter um investimento dentro da casa até... Pois é, não, né? Chega a 12%, 15% do valor do imóvel. Exatamente. Para você ter uma casa legal. Aliás, também não adianta você comprar a casa e decorar mal. É verdade. Não adianta, você não vai rentabilizar ela. Se você tiver que... Se a tua intenção é rentabilizar. Se a tua intenção é essa. Eu falei muito do perfil por causa do... Tem uns aventureiros também, né? Tem aqueles caras que, tipo, vou para lá e não faz um plano na cabeça e às vezes não escolhe ter um suporte assim. E depois vê que a coisa não era tão... Você sabe o que eu acho mais perigoso do cara, do aventureiro? O que eu acho mais perigoso é o cara, não, mas o meu amigo me falou. E não é que o amigo dele falou algo errado, não, tá? Eu acho que o grande problema, e eu acho que eu me vejo no passado um pouco dessa forma, você chega depois de um ano
Você fala, aprendi, estou vivo, né? Aprendi, mas na verdade, além de você não ter aprendido, tem um outro problema. Nós não somos uma estratificação estatística da população. Sim. Então, o que funcionou para mim pode não funcionar para você. Claro. Só que quando eu conto para você... uma situação particular daquele cara que ele tem E quando eu conto para você, olha, faz assim... Eu de verdade acredito que as pessoas fazem isso com a melhor intenção do mundo. Sim. Só que o que elas não tocam... Peraí, mas eu sou canhoto, o cara é destro. Então, será que vai funcionar igual? Você, funciona para mim, exatamente. Né? Pô, assim, aquela pessoa tem uma questão de saúde. Até a família, né? ainda. Até a própria família, estrutura familiar, idade de filho, né? Nível social, tudo, né? Então, a gente entendeu que tem que ter um especialista. Então, aliás, hoje um conhecido meu chegou na cidade, está começando a fazer o processo migratório, e botou os filhos na escola. Eu falei, cara, eu acho que você não devia ter feito isso. Ele falou, por que você acha? Eu falei, olha, eu só acho. Porque quem vai te dizer se você deveria ou não é um advogado de imigração. Você tem que falar com esse cara. Esse é o cara que entende e para te dar o suporte adequado, né? Ele falou, não, mas é porque um amigo meu... Eu falei, cara, pois é. O problema é que o teu amigo, ele também pode ter perguntado para o amigo dele. E no final do dia, eram só amigos, era uma tripa de amigos. E não tinha um profissional. Então, eu acho que você tem que ir no cara que tem a competência adequada para fazer aquele negócio. Como é que está a situação agora com o negócio do dólar? O dólar está tão alto no Brasil, quer dizer, as pessoas estão mais, sabe, eu gosto com uma resistência, tipo, vou investir agora, o dólar está aumentando, porque há pouco tempo atrás estava 3, 4, a gente já reclamava do 4, eu lembro que eu reclamava do 4. Quando chegou eu a adoro 6, essa eu falei, pergunta. cara, não consigo nem viajar. Aliás, essa é a pergunta que eu mais gosto, porque de vez em quando as pessoas falam assim, não, o dólar está alto. Eu falei, cara, só, se você vai comprar um carro, essa é a brincadeira que eu faço, é uma brincadeira, não é muito correta não, mas eu faço o meu ponto, né? Você vai comprar um carro e você fala, o carro está caro, você vai lá na loja, você negocia. Você negocia o dólar? Não. O dólar é o dólar. O dólar não está alto, o dólar é o dólar. O dólar está mostrando né, a situação política e econômica entre duas geografias naquele momento, ponto. Né? Então, na verdade, se você tem uma estratégia de dolarização de patrimônio, dolarize. Porque senão você vira um apostador. Ah, não, eu vou apostar que o presidente A ou o presidente B vai fazer um pronunciamento e o dólar vai cair. Isso é uma aposta. Né? Agora, se você tem uma estratégia, cara, compra, se mexe. E eu consigo mostrar matematicamente que ninguém ganha esperando. Porque você tem aquele negócio, ah não, o dólar vai cair. Só que a casa está subindo de preço. Existe uma diferença de rentabilidade. Na compra alavancada, essa rentabilidade ela é impactada porque você ganha um pouco mais pela alavancagem. Né? Então, eu fiz até uma calculadora, uma época, para justamente, eu falei, cara, e era uma calculadora que eu pegava o potencial cliente, falava, vou te dar a calculadora, bota os seus dados. Não bota o que eu penso, bota o que você pensa. E a calculadora vai te mostrar se você deve esperar ou não. E uma vez eu estava entrevistando, hoje é uma grande amiga, que era gerente geral de uma empresa de remessa financeira, e eu perguntei para ela o seguinte, vem cá, alguém já se arrependeu de ter mandado dinheiro? Ela falou, não, mas um monte de gente se arrependeu de não ter mandado. Né? Legal, interessante. E eu fiz uma vez uma análise, eu peguei o preço da casa média em dólar, eu transformei ele em real e eu criei uma curva. Na verdade, fiz várias comparações com inflação, com um monte de coisa. E o que eu queria responder é, alguém que comprou num dólar errado perdeu dinheiro? Era essa pergunta que eu queria responder. Porque no final você tem um binômio, não é só o dólar. É o dólar e o valor do imóvel. Mas você entende que a pessoa quando pergunta claro. isso está numa situação assim que o dólar, eu pelo menos nunca tinha visto chegar a 6. Então o cara para investir... Não, tem uma percepção, tem uma percepção. Então, e aí eu fui tentar responder essa pergunta. Eu fui tentar olhar qual foi o momento de maior volatilidade do dólar. Não de dólar mais alto, mas de volatilidade. E aí eu me lembro, em 2002, quando era a primeira eleição do Lula, e eu até trabalhava, eu era diretor financeiro de uma empresa, então o dólar era algo relevante naquela empresa. E aí eu fui olhar aquele momento de volatilidade. E eu peguei o pior dia. Então se o cara comprou, o cara azarado, né? Comprou no pior dia. Depois de 5 anos ele perdeu dinheiro. Ele não tinha perdido dinheiro. Tinha feito sentido. Você vê mais pelo lado do Brasil, né? Pelo lado da parte brasileira. Eu tô falando do cara que estava olhando dólar. Dólar alto ou dólar que não aqui, alto. 2002, por exemplo, era após 11 de setembro, logo pouco tempo. Então, no final do dia,
O investimento imobiliário não é um day trade. Você não compra um imóvel hoje para vender amanhã. Você vai ficar com ele 5 anos, 6 anos, 7 anos. E nesse tempo, estar dolarizado vai fazer sentido. Com certeza. Né? O dólar, ele é o dólar, não tem jeito. No final do dia, quando o mundo está todo mal, para onde que eles vão? Vão para o dólar. E quando está tudo muito bem, os Estados Unidos está bem. Aliás, eu estou sabendo que o dólar agora está passando até o euro, né? Que o euro que era mais... Tá bombando, né? Tá bombando, tá chegando. Então, assim, mas eu acho que tem uma questão muito de estratégia. Né? E a gente tem, assim, vários cases. O cara não comprou porque o dólar estava caro. E aí, depois, putz, tem uma moça, até fazer, acabou, aliás, antes da gente sentar aqui, a gerente da loja do Rio mandou uma oferta numa casa. Bem, é uma casa, sei lá, de $500 mil, mais ou menos. Essa moça, ela teve a oportunidade de comprar uma casa similar, não essa casa, mas uma casa similar, por 350. E ela achou que o dólar estava caro. Aí ela não comprou. Aí veio a pandemia. Aí veio isso aqui, as valorizações imobiliárias. Bom, o dólar continuou caro. Né? Olhando a casa? E a casa subiu de valor. Né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com a estratégia do que tentar acertar. Você nunca consegue. Eu vou comprar no melhor dia. Engraçado você falou isso, que na pandemia, lá no Brasil, por exemplo, não sei se aqui aconteceu isso, mas porque todo mundo queria ficar enclausurado e tal, uma mulher de uma imobiliária lá do Brasil falou que a venda de casas... Porque as pessoas começaram a querer... Todo mundo queria ficar em casa, né? Eu fiquei em apartamento, dancei, né? As pessoas estão dando mais valor à casa. Tem algumas estatísticas aqui nos Estados Unidos de como as pessoas estão dando valor à área de convívio familiar da casa, aos escritórios dentro de casa. A gente tem nem fala isso. A gente tem uma cliente de Connecticut, que ela comprou uma casa no meio da pandemia e foi a primeira casa que, na hora de fazer a decoração, a casa dela ficou sensacional. Ela tem que fazer um estúdio. Ela fez um escritório, ela fez um home office, com cara de home office, com sofá-cama, é óbvio, para tentar transformar aquilo ali. Tem gente que até hoje está em home office, lá no Brasil. E ela tem esse negócio, então a casa dela tem um diferencial. Quando você aluga a casa dela, você tem uma estrutura profissional para trabalhar. Tudo bem, a casa tem 8 quartos, então um quarto fazendo isso nem machuca tanto. Daqui a pouco eu vou falar com ele sobre as casas aqui de Orlando e tal, como elas são. Mas eu queria aproveitar que você falou que entrevistou uma pessoa para falar do canal do YouTube do Florida Lounge que vocês têm agora. Vocês fizeram webinários, eu queria que você explicasse um pouquinho, que aliás a gente ia botar até na tela aí o símbolo do Florida Lounge. De papo no lounge. Como é que foi a ideia de criar um canal? Vocês têm um Instagram, aliás, né? O Instagram do Florida Lounge, lá, quem quiser entra lá. E me fala qual foi a ideia de a gente tentou ir não na contramão, mas fazer diferente de tudo que já tinha. Né? Então, o que tem? Quando alguém vende casa, você vai no Instagram, no YouTube, você vê casa. Legal, faz sentido. A pessoa vende casa, tem casa. Mas a gente entende que o público brasileiro precisava de conhecimento. E aí a gente aproveitou que no meio da pandemia tinha um monte de gente na frente do computador e a gente foi tentar levar esse conhecimento. Né? Então, a gente foi tentar fazer entrevistas com pessoas que levassem informação que, de alguma forma, fossem úteis na tomada de decisão ou na tomada de não decisão, porque no final a gente continua sendo útil. Depois que eu dou informação e se a pessoa tomar a decisão de não comprar a casa, eu fui útil. Sim, claro. Né? E esse é o meu papel. Né? Então a gente entrevista donos de financeira, como é que financia imóvel nos Estados Unidos. A gente conversa com advogado de imigração, a gente conversa com o Ednei, falando de administração de casa, a gente conversa com empresas de remessa financeira, construtoras, pessoas do turismo, empresários em Orlando, né, para poder dar uma perspectiva do que é um brasileiro ser empresário em Orlando ou fora do Brasil, né, porque aí acaba que é o mais amplo. Então a gente vira e mexe, por exemplo, no dia 30 vai ter um novo, só que agora com um nome mais bonito, que é o de Papo no Lounge, né? Antes era só um webinar, era mais careta, né? E a gente vai ter... Não deixa de ser, né? Quando eu estou no lounge lá, para bater um papo lá. E aí a gente vai ter um papo sobre imigração. Porque perto das eleições, não importa quem vai ganhar, tá? Sim. Perto das eleições, o mercado de imigração sempre dá uma balançada. Sempre tem aquele cara, se o fulano ganhar, eu saio, se o fulano ganhar, eu saio, né? E, assim, agora a gente viu agora, 2 semanas atrás, uma conhecida nossa estava vindo do Rio para cá,
E ela falou, olha, quase metade do avião era adolescentes ali entre 16 e 17 anos, vindo ou para terminar a high school e depois fazer a faculdade aqui, ou já vindo para a faculdade. Então a gente começa a ver que assim, tem esse movimento de, tá bom, eu não moro nos Estados Unidos, mas de repente o meu filho vai morar, né, que também é um perfil grande. Muita gente compra a casa aqui de apoio para o filho que está vindo estudar. Primeiro, às vezes, vem estudar inglês, às vezes já vem para a faculdade. Hoje cada vez mais, né? Tá impressionante isso. Assim, impressionante. Você vai em todas as faculdades aqui. É uma loucura. Tem sempre um brasileiro lá. Léo, obrigado demais pela hospitalidade, a parceria de você, sua e do Glauco, vocês dois com a gente aqui, tem sido sensacional. Eu queria que você dissesse no YouTube é The Florida Lounge, no Instagram The Florida Lounge, no Facebook é The Florida Lounge. Tá. E as pessoas para procurar vocês, assim, como é que elas fazem? É rede social mesmo? Bem, pode ir no... Vamos lá, a gente tem o site, que é o The Florida Lounge. Tá. A gente tem o YouTube, que é o The Florida Lounge também. Todos têm o mesmo nome. Tá. E tem o meu, que é leomartins.13, que também é um canal de entrada. Todos os caminhos vão chegar a gente. É bom. E, gente, olha, procura mesmo para quem quer investir, quer vir aqui para os Estados Unidos, quer... para Orlando, principalmente, né? Quer comprar casa, quer ter... Vale a pena ter o suporte aqui. E a gente é fã da cidade. A gente é fã da cidade. E agora eu vou para a parte 2 aqui do programa com o nosso amigo que vai entrar aí agora. Valeu. Léo, obrigado, cara. Irmão.